estou muito feliz de estar aqui de volta. Que momento precioso. Antes de eu começar, quem estava aqui da última vez que eu vim? Da última vez que eu vim, quem participou? Ok. Legal. Então, novamente, estar de volta é uma honra imensa. Isaac, te amo, cara. Isaac é um amigão mesmo do coração. Eu amo muito você, mano. Isabela, muito obrigado por esse convite. Adassa, cadê o Benjamin? Ô, BJ. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, Isaac, Isabela, toda a liderança. Eu não vou começar a falar, senão vou esquecer. Eu sou bom de memória pra caramba, né? Mas eu quero agradecê-los de verdade. Obrigado por você que veio. Obrigado você que veio de outra igreja. Obrigado você que está nos visitando. Muito obrigado. Cara, eu estou muito grato mesmo por aquilo que Jesus já está fazendo nesse lugar. E eu estou com o coração cheio de expectativa por ainda que aquilo que nós aprenderemos. Eu quero ser de verdade um presente de Deus para você essa noite. Amém? Você quer também que eu seja um presente de Deus para você? Diga amém, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, se eu fosse dar uma... Geralmente eu oraria por cura agora, mas eu vou deixar para o final. Mas se eu fosse dar um tema para essa mensagem, para esse aprendizado, seria nova aliança, herança e não conquista. Todas as vezes que eu disser na religião, você já fica subentendido que eu posso estar falando a respeito da lei ou estar falando a respeito da velha aliança, ok? Então sempre que eu estou falando religião ou lei ou velha aliança, fica mais ou menos já ciente que se refere à mesma coisa, ok? E quando eu falar nova aliança, é a respeito da nova aliança que começa quando Cristo ressuscita. É importante nós sabermos o tempo, é importante nós sabermos o cronos, a cronologia, para que a gente possa interpretar as escrituras de maneira mais precisa. Então vamos lá, nós sabemos que existiu o tempo da lei, antes da lei. Como que Deus então se manifestava? Como que Deus se relacionava? Porque a lei foi dada por Moisés. E antes, como Deus se relacionava? Deus sempre se relacionou através da graça. Sempre se relacionou através da graça, porque Ele sempre se relacionou com o homem, independente do mérito do homem. Então sempre quando eu estou falando graça, eu estou falando da nova aliança, ok? Então vamos lá. Existiu o começo, onde tudo começou, sempre foi graça. Mas até que veio então o período da lei, que foi dado por Moisés. E o povo então, Paulo diz que o povo da lei estava... O povo hebreu, os judeus, os israelitas estavam debaixo de jugo, estavam debaixo de maldição, estavam debaixo de prisão. Tanto é que Paulo diz que eles eram servos. Aí então Jesus veio, e aí ele começa então a fazer uma transição, diga transição. Jesus ele veio sob a lei, ele ainda estava sob a lei, então ele precisou cumprir muito do que nós sabemos que é religião, muito do que nós sabemos que é a lei, muito do que nós sabemos que é velha aliança. Então é muito importante que nós saibamos que quando Jesus veio, ele então está no período de transição, de uma antiga para uma nova, e ele mesmo em seu corpo inaugura uma nova. Então a nova aliança começa na ressurreição de Cristo, ok? A nova aliança começa quando Cristo derrama o sangue dele na cruz por nós. Glória a Jesus. Só para você ficar a parte aí, né, cronologicamente falando. Na religião, é tudo para amanhã. Na religião é tudo para amanhã. Amanhã eu estarei preparado. Amanhã eu vou receber minha cura. Amanhã eu vou me tornar igual a Cristo. Amanhã eu vou ser mais parecido com Jesus. Amanhã eu vou ter um emprego melhor. Amanhã é tudo para amanhã. Isso na religião. Por quê?
porque dependia da obediência do homem. Você vai encontrar várias vezes a preposição se na Bíblia, ok? Tanto na antiga quanto na nova aliança. Nós encontramos se. Isso mostra que todas as promessas de Deus, elas são condicionais a si e o que vem depois. Por exemplo, se atentamente ouvir e obedecer, então sereis abençoados. Ou, se cumprires, ou se fizeres, isso é na antiga aliança. Por quê? Porque tudo dependia da obediência do homem. Estão comigo? Só que o que acontece? Se uma pessoa ela era obediente, ela conseguia até alcançar algum nível de bênção, algum nível, mas se essa pessoa não fosse obediente, o que aconteceria com ela? Vamos lá, se essa pessoa fosse obediente, ela estaria feita. Aleluia. Mas se ela não fosse obediente, ela estaria frita. Fraco pra caramba, né? Mas assim, tudo dependia do homem. Cara, tudo dependia do seu nível de obediência, do seu nível de comprometimento. Porque as bênçãos, então, eram baseadas na obediência do homem. Mas então, o que é diferente agora na nova aliança, Felipe? Pois é. Eu sempre imaginei, cara, que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. Aleluia, né? Ninguém tem dúvida disso. Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. Aleluia, o sangue dele nos purifica. E muitas vezes nós paramos por aí. Mas a obra consumada de Cristo foi um sobrepagamento da nossa dívida. Ele não só pagou a nossa dívida e deixou zero. Está entendendo? Ele pagou a nossa dívida e nos enriqueceu. Ele pagou a nossa dívida, não só nos enriqueceu, como enriqueceu a Deus também. Oh, Felipe, opa, peraí. Aí já não. Sabia que Deus foi enriquecido com a obra consumada de Cristo? Porque Cristo morreu como unigênito e ressuscitou como primogênito. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Cara, você precisa entender que a obra de Cristo por mim e por você, ela foi ela foi além, ela foi abundante. Ela não só perdoa os nossos pecados, paga as nossas dívidas e quita, fica tudo zero. Não! A obra de Cristo nos enriqueceu, nos trouxe abundância. Isso é vida, e vida em abundância. Foi isso que ele veio fazer. Amém? Mas Felipe, e agora então na nova aliança, como que funciona? Resumidamente, antiga aliança, viver com base na sua obediência. Nova aliança, viver com base na obediência de Cristo. Você vive a sua vida com base na obediência de Cristo. Agora eu quero ler um texto com você, muito doido, inclusive. Romanos capítulo 4, versículo 4. Tem como, se não tiver não tem problema, eu abro aqui. Romanos 4:4. Eu vou ler com vocês. Se você tem a sua Bíblia, se você quiser já anotar também, é muito importante você anotar para você depois meditar em casa, ok? Romanos capítulo 4, versículo 4. Diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Obrigado por estarem com a Bíblia aí lendo, estou brincando. Versículo 5 diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Felipe, o que é isso? Vamos lá, obrigado por perguntar. São dois exemplos de pessoas. Existe a pessoa que trabalha, chega no final do expediente, chega no final do mês, ela então vai diante do seu chefe reivindicar o pagamento. Beleza? Simples. É o que todo mundo está acostumado, ok? Isso é viver o quê?
com base no seu trabalho, com base na sua obediência. Então, quando você chega diante do seu patrão, você vai receber segundo o quanto você trabalhou. Beleza, gente, estão entendendo? Mas, Felipe, e a outra pessoa? A outra pessoa é aquela que não fez nada, mas no final do mês, da mesma maneira, chega lá diante do patrão e fala, eu vim receber. Cara de pau, né? Cara de pau. Isso choca a gente, não choca? Isso choca a nossa mentalidade, mas no espírito a gente... Uau! Não é verdade? Aqui no coração fecha, mas na nossa cabeça... Peraí, tem alguma coisa errada. Preste atenção. Esse segundo trabalhador é referente a nós. Por quê? Porque nós não trabalhamos, mas nós vamos diante do nosso patrão receber. Só que, Felipe, peraí, cara, se eu não trabalhei, se eu não obedeci, o que eu preciso? Cara, não é muita loucura, eu preciso de fé. Você está quase entendendo. Você precisa de fé. Por isso que na nova aliança, a base é a fé. Porque você vai receber, não pelo seu trabalho, mas pelo trabalho de Cristo. E isso precisa de muito trabalho, de muita fé. Você precisa ser muito cara de pau. Quantos caras de paus nós temos aqui essa noite? Cara, eu quero que você seja o maior cara de pau mesmo da nova aliança. Eu quero muito. Porque quando você vai receber segundo o que você trabalhou, você vai só receber o quanto você fez. Mas quando você tem fé e vai receber segundo o quanto Cristo trabalhou, adivinha o quanto você vai receber? Felipe, você está falando então que eu não preciso fazer nada? Não estou falando isso. Eu estou falando a respeito de fé e basear a sua vida na obra de Cristo. Isso não tira a nossa responsabilidade dos que nós temos que fazer, mas coloca todo o nosso foco não no nosso trabalho, mas no trabalho de Cristo, tá entendendo? Continuando. Tá legal? Tá legal? Beleza? Tá todo mundo aí? Tá feliz? Graça sempre foi a maneira de Deus se relacionar com o homem. Nós vemos isso em Moisés. Moisés, ele conversava tão próximo de Deus. Vá, cá entre nós. Mano, o cara ele conversava muito próximo. Ele chegou a falar que Deus, quando os irmãos Arão e a irmã Miriam e Arão estavam falando coisas contra ele, Deus falou para ele assim, ó, com vocês eu falo por sonhos, visões, mas com Moisés eu falo face a face. Nós sabemos que Moisés não viu a face de Deus, mas isso demonstra proximidade, pessoalidade com a pessoa de Moisés. É verdade ou não é? Interessante isso, né? Mas olha só o porquê que Deus se relacionava dessa maneira com Moisés. Era baseado no mérito de Moisés? De repente, porque Moisés era o homem mais manso da terra? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Êxodo 33, 17. Cara, eu estou cheio de expectativa com o que nós vamos viver aqui essa noite. Êxodo 33, versículo 17 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste, diga graça, graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés encontrou graça. Graça é favor e merecido. Deus se relacionava com Moisés, então, não com base na obra de Moisés ou no mérito de Moisés, mas com base na sua graça. Mas olha só, continuando. Versículo 18. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés, nada bobo, percebeu que tinha achado graça diante de Deus e logo ele pediu a melhor coisa. Logo ele pediu o melhor prato. Então, já que eu encontrei graça a Deus diante dos seus olhos, eu te rogo, me mostra a sua glória. Porque a graça, preste atenção, o mérito do homem antecede
a glória dos homens, mas a graça antecede a glória de Deus. Continuando, versículo 17. Versículo 16, perdão. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Perdão, versículo 19. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor de ti. Versículo 20. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Versículo 21. Disse mais o Senhor, eis que aqui um lugar junto a mim, guarda isso, um lugar junto a mim, aqui te porá sobre uma penha. Como está escrito aqui? Penha, que é uma rocha, diga rocha. Versículo 22, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que Moisés não viu a face? Por que Moisés já tinha encontrado graça? Cara, ele já estava tão bem com Deus, por que Deus não mostrou a face? É interessante que Moisés, ele viu o corpo, beleza? Viu as costas. Eu perguntei para o Espírito Santo, cara, e de imediato explodiu no meu coração. Quando nós olhamos o corpo, de repente nós conseguimos discernir o que aquela pessoa faz. Então o corpo denota obras, denota caminho. Nós conseguimos de repente saber por onde a pessoa anda se nós olhamos para o corpo, certo ou não? Certo ou não? Por exemplo, se você olha para mim, se você olhasse só para o meu corpo, você ia saber que eu preciso de uma dieta, estou tentando, né? Mas se você olha deixa para lá. Tô brincando, deixa para lá. Mas se você olha para alguém no corpo, você fala assim, caramba, essa pessoa, ela deve ir bastante ao McDonald's. Porque quando a gente olha para o corpo, isso denota obras. Cara, sabe por que Deus não mostrou a face dele para Moisés? Porque a vontade de Deus era revelar a face dele para um filho e não para o servo. João capítulo 1 diz que a lei foi dada por Moisés, um servo, mas graça e verdade veio por Jesus. Então olha só, preste atenção. Cara, isso aqui é demais. Moisés não viu o corpo. Aliás, Moisés não viu a face. Porque a vontade de Deus era revelar a face dele na pessoa de Cristo. A vontade de Deus era revelar a face dele na pessoa de Cristo. E face denota coração. Ao contrário do que o chavão que nós aprendemos, quem vê cara não vê coração, em Provérbios diz que um coração alegre formoseia o rosto. Quem olha o rosto sabe o que tem no coração. Cara, a face de Deus foi revelada em Cristo. O olhar, o sorriso, a angústia foi revelado na pessoa de Cristo. Pedro viu o olhar de Deus. Pedro viu o olhar de Deus. Moisés não viu. Continuando, Felipe, mas então o que é essa penha? Meu Deus, o que é essa penha? Deus então ia colocar Moisés na penha? É mais ou menos assim. Quando você pensa em Deus, você pensa em 3 em 1, ok? Trindade, beleza ou não? Trindade, a gente não consegue explicar muito bem isso, mas nós sabemos que são 3 em essência em uma pessoa, ou 3 pessoas em uma pessoa só. Enfim, são 3 em 1. A gente não entende muito bem, mas nós cremos nisso, amém ou não amém? Agostinho, ele dava uma explicação sobre a Trindade muito interessante. Ele diz assim, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é quem liga perfeitamente o amor ao amado.
essa ligação é tão perfeita que também é uma pessoa. Então preste atenção, o pai é aquele que ama, o filho é o amado. O Espírito é a ligação. E eu e você? Somos a quarta pessoa? Né? Somos a quarta pessoa desse relacionamento? Para pensar, a Trindade é um elo de um relacionamento que não teve começo e nunca terá fim. Aonde fica eu e você nessa? Vamos lá. Uau! Nós não somos mais uma pessoa nesse relacionamento. Na verdade, nós fomos inseridos em uma dessas pessoas. Nós não fomos inseridos naquele que tem que amar. Nós não somos inseridos no elo perfeito na pessoa do Espírito. Mas deixa eu te contar uma coisa, nós fomos inseridos no amado. Deus nos inseriu no amado. Felipe, como assim? Na cruz, a fenda se abriu. Na cruz, Cristo é a rocha, amém? Na cruz, então, a fenda se abriu, do tamanho exato, meu e seu, e fomos inseridos na pessoa de Cristo naquele momento. Preste atenção, agora, por causa de nós, quando Deus olha para a fenda, que havia um buraco, não existe mais um buraco, e Ele vê uma coisa só. A minha identidade e a sua identidade hoje é a mesma de Cristo. Pesado isso, né? Você tem a mesma identidade de Cristo, porque você foi inserido em Cristo. A Bíblia vai me dizer que nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos escondidos na pessoa de Cristo. Vamos lá, quando você esconde alguém, quando você esconde algo dentro de outro algo, o que você vê? O que você não escondeu, ok? Por quê? Porque você está escondido. Por exemplo, você está vendo o cappuccino delicioso, maravilhoso que está aqui dentro? Não, por quê? Porque o cappuccino está aqui dentro, não está escondido porque eu não escondi, mas agora está escondido. Você não está vendo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a pessoa de Cristo em você, porque nós estamos escondidos em Cristo. Aproveitar. A minha identidade, a sua identidade é Cristo. Vamos lá, é por isso que Jesus é o segundo Adão, e em Romanos capítulo 5 vai nos dizer isso, que Jesus é o último Adão. Muito melhor do que o primeiro Adão. Nós sabemos que Eva não tinha nome antes da queda. Qual que era o nome de Eva antes da queda? Adão. O nome de Eva veio por causa da queda, e quem deu o nome foi Adão. Quando Deus, você percebe, cara, Eva errou, Eva foi a primeira a comer, Eva deu o fruto para o homem, e a culpa caiu em quem? Em Eva. Em Romanos 5 vai dizer que todos pecaram porque Eva pecou, porque Adão pecou. A identidade de Eva era Adão. Na cruz, quando Jesus estava entregando o seu espírito, ele reclinou o rosto, entregou o espírito, então um soldado romano fura a costela dele. Da mesma maneira que Eva sai da costela de Adão, a igreja nasce da costela de Cristo. E adivinha, a minha e a sua identidade, o meu e o seu nome agora é o mesmo dele. Nós não somos outra coisa, você não é outra coisa. Por isso que Cristo é absolutamente tudo e o centro de tudo. A pessoa de Cristo é absolutamente tudo. Sem Cristo não tem nada. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá, você sabe que o princípio, essa palavra é do hebraico Bereshit.
B é a preposição no, que foi traduzida como no, ireshit. Nós estamos acostumados a ler esse texto e entender que no princípio é o quê? Um ponto de partida, é um tempo. Amém ou não? No princípio, começou, né? Foi onde tudo começou. Mas na verdade, Cristo veio e disse o quê? Eu sou o... Come on. Eu sou o princípio. Essa palavra B, ela foi traduzida como no, mas literalmente ela significa em. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Em Cristo foram criadas todas as coisas. Por isso que Paulo, sabendo muito bem do grego, em Efésios ele diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Querido, deixa eu te dizer, cara, Cristo é absolutamente tudo. A pessoa de Cristo é absolutamente tudo para nós. É absolutamente tudo. É por isso que por Ele nos movemos, vivemos e existimos. Por isso que Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Tudo é por meio dEle, para Ele e por Ele todas as coisas. Cara, Cristo tem que ser a pessoa central da nossa vida. A pessoa central. Por isso que na nova aliança, nós vivemos não baseado no nosso mérito, mas no mérito de Cristo. Você percebe que tudo aponta para Jesus? Percebe isso ou não? Continuando. É interessante que a nossa vida, como nós nos relacionamos com Deus, nós reproduzimos isso. Moisés não viu a face de Deus, então ele fazia o quê? Colocava um véu sobre o rosto, para que os hebreus também não vissem a sua face. Agora nós não. Nós vimos a face de Cristo. E agora nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. A maneira que nós nos relacionamos com Ele é a maneira que nós também nos relacionaremos com as outras pessoas. Nós fomos inseridos na pessoa do amado. Por isso que você não tem que amar. Por isso que você, quando tem que fazer algo que você não foi chamado para fazer, você não consegue fazer. Nós fomos inseridos na pessoa do amado. Ah, Felipe, então como que eu dou? Você recebe tanto amor, você recebe tanto de Deus, você fica tão cheio de Deus que transborda. Aí é natural você dar. Você não está fazendo algo que você não foi chamado para fazer. Está entendendo? O problema é que muitas vezes a gente quer dar sem ter, e aí a gente acaba dando o que não tendo, o que a gente não tem. Eu e você fomos inseridos na pessoa do amado. Saiba que na nova aliança, a nossa mentalidade é de suprimento e não de demanda. É uma mentalidade de suprimento abundante, não de demanda. Continuando. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Tá tudo bem aí? Tá feliz? Colossenses capítulo 3. Cara, falar de Jesus é demais, né? Meu Deus. Colossenses 3:3 vai nos dizer que porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Sabe, é muito mais do que Ele vir morar em nós. Ele nos inseriu nele. Fomos inseridos nele. Uau! Então vamos lá. Se eu vivo, então, a minha vida baseada na obediência de Cristo, então eu vou receber aquilo que Cristo trabalhou para mim. Certo ou não? Se eu vivo baseado na minha obediência, não tem problema. Você pode viver dessa maneira, mas você vai receber aquilo que você trabalhou. Só que aí que está. O sacrifício de Jesus, a obediência de Cristo, ela foi super abundante. Ela foi muito além, muito além. Então,
todas as promessas, tudo que na antiga aliança, as promessas que tinha a condição se fizeres, obedeceres, permaneceres, todas essas promessas agora são herança, diga herança. Herança você não conquista para ter, você descobre que tem. Herança você recebe de alguém que trabalhou. Está entendendo? E deixa eu te falar uma coisa. Eu e você hoje somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo e herdeiros do mundo na promessa de Abraão. Eu e você não precisamos mais conquistar nada. Se você quiser, você pode tentar. Mas tudo que na antiga aliança era promessa, na nova, aliás, era promessa, na nova a herança. Felipe, beleza. Então, você está dizendo que eu já tenho tudo? Exatamente. Você já tem tudo. Mas então qual é a condição? Se na antiga aliança a condição é se obedeceres, se permaneceres, se meditares, na nova aliança é se creres. Vocês estão aí? Estão aí mesmo? Tchau, em Efésios capítulo 1, versículo 3, dos 3 ao 7. Efésios 1, do 3 ao 7. Diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares Vamos lá. Esse versículo, então, é uma oração da nova aliança. Você vai perceber que na nova aliança, Paulo não ora pedindo para Deus dar algo a alguém. Mas Paulo ora pedindo para que haja revelação do que essas pessoas já têm em Cristo. Que a minha oração e a sua oração pode ser a mesma. Possa ser a mesma. Que nós não precisamos mais viver pedindo, porque nós já temos em Cristo. Existe alguma coisa que você possa pedir que em Cristo já não haja suprimento? Faça essa pergunta para a pessoa do seu lado aí. Não, estou brincando, não precisa fazer não, você não vai nem lembrar o que eu falei. Mas existe algo que você possa pedir que em Cristo Ele já não tenha te suprido? Deixa eu te falar uma coisa. Por que então, Felipe, que nós não acessamos essa herança? Eu quero acessar essa herança. Aleluia. Sabe por que nós não acessamos? Porque a maturidade, preste atenção nisso. Isso pode chocar. A maturidade é diretamente proporcional ao quanto você crê e não ao quanto você obedece. Quanto mais maduro você é, maior o seu nível de fé. Quanto mais imaturo você é, menos fé você tem. E aí você tenta conquistar pelas suas próprias forças o que Cristo já conquistou por você. Ah, Felipe, peraí, então você está falando que eu não preciso pedir? Vamos lá. Eu sei que você deve estar cheio de perguntas e já deve ter até vindo na sua cabeça aí Mateus 7. Jesus ele ensina: pedir e dar-se-vos-á. Queridos, nós precisamos entender que o povo ele estava debaixo de servidão, lembra? O povo estava debaixo de servidão. E servo não sabe pedir, ele sabe barganhar. Você já viu um servo pedindo alguma coisa para o seu senhor? Com certeza não.
o servo ele vai fazer de tudo para merecer algo do Senhor. Então Jesus veio e começou a ensiná-los o princípio de o que é ser filho de Deus. Ninguém sabia, queridos, o que era ser filho de Deus. Jesus então veio nesse período de transição e fala assim: gente, você tem que parar de tentar merecer e começar a pedir, porque é o mínimo que uma criança aprende a fazer. Nós vamos aprender aqui no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, ele usa 3 palavras diferentes para filho. Ele usa teknon, ele usa ruios e ele usa nephios. Gálatas capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer que enquanto o herdeiro é menor, enquanto o herdeiro é nephios, em nada difere de um servo, ainda que seja dono de... Diga tudo. O que é isso, Felipe? Vamos lá. Ainda que você seja dono de tudo, você não pode desfrutar de tudo que o seu pai tem, porque você é menino, juvena. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não seja juvena. Cara, enquanto o herdeiro é menor, por exemplo, o Benjamim. Benjamim é menor, cadê o Benjamim? Olha aqui, que bonitinho, sentadinho. Vamos supor, o Benjamim chega diante do Isaac e fala: Isaac, pai, me dá o seu carro, me dá a chave do carro, que eu quero dar uma volta com meus amigos. Vou dar umas voltas com os amigos da church. Isso não tem cabimento, concordam? Por que não? Porque ele é menor, porque ele é imaturo. Beleza? Essa palavra do grego é nephios ou teknon. Então vamos lá. Ainda que o Benjamim já seja dono do carro do pai dele, ele não pode usufruir do carro do pai dele porque ele é menor de idade, porque ele é imaturo. Ai, Felipe, entendi, então beleza. Eu já sou dono de tudo, porque eu estou em Cristo. Cristo me enriqueceu. Agora eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, herdeiro do mundo. Então o que eu preciso fazer para acessar? Crescer em maturidade. Mas o que é crescer em maturidade? O que é se tornar maduro? É interessante, porque Paulo ele nos ensina que o povo de Israel, enquanto estava debaixo da lei, eles eram imaturos. Mas quando então veio a plenitude dos tempos, em Cristo agora eles receberam a adoção de filhos, e agora, com base na nova aliança, eles se tornaram maduros. Porque maturidade é proporcional ao tanto que você crê. E o tanto que você crê dita a maneira que você vive. Se você crê errado, você vive errado. Mas se você crê certo, você vive certo. Estão aí comigo? Hebreus capítulo 5, versículo 13 diz... Vamos ler rapidinho. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Diga justiça. Queridos, justiça aqui, nesse contexto, não é fazer o que é certo. Ok? Justiça aqui não é você receber aquilo que você merece. Justiça aqui é receber aquilo que Cristo merece. Porque na antiga aliança a justiça era fruto da nossa obediência. Mas a justiça na nova aliança é fruto da obediência de Cristo. Diga Cristo. Agora, eu e você recebemos a justiça dele como um presente. Eu e você recebemos a justiça dele como um presente. Felipe, você está me dizendo então que quando eu creio em Cristo, a justiça que estava sobre Cristo repousa sobre mim? Exatamente. Felipe, o que é justiça? O que é isso, justiça? Para simplificar tudo, é inocência. Quando nós recebemos o dom da justiça, Romanos capítulo 5, versículo 17, nós recebemos a mesma inocência de Cristo.
Por isso que agora nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nós nos tornamos inocentes. Então quando Deus olha para nós, é como se é como se a gente nunca tivesse pecado. Neste exato momento, Deus olha para você e é como se você nunca tivesse pecado. Mas a religião diz o contrário, mas a sua mente diz o contrário, mas tudo que você vê acontecendo ao seu redor diz o contrário. É por isso que você precisa crer. Porque a fé, preste atenção, a fé não é criar algo novo, mas é acessar o que já existe e está invisível. Deus não vai mandar você crer em nada que Ele já não tenha conquistado para você. Isso que é demais. Você não precisa crer em nada que Cristo já não tenha nos provido. Deixa eu te falar uma coisa. Na antiga aliança, a justiça era fruto de um trabalho árduo. E a Bíblia diz que nunca ninguém alcançou. Nunca ninguém alcançou. Mas agora nós, na nova aliança, recebemos a justiça como um presente de Cristo. Uau! Uau! Quanto mais você crê que você é um com Ele, você está inserido nele, você tem tudo o que Ele tem, você é o que Ele é, mais então você está crescendo em maturidade. Está entendendo, queridos? Vamos lá. Para exemplificar isso, dá um exemplo, Lucas capítulo 15. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, ok? Mas o filho pródigo, você sabe a história, beleza? O filho mais moço pediu a parte dele na herança e vazou de casa, gastou tudo, com tudo que ele tinha, tudo que ele pôde, né? Mas até que um dia, ele fica com fome, resolve voltar, e para surpresa dele, o pai já estava esperando ele. Corre ao encontro dele, abraça ele, coloca anel no dedo, sandália nos pés, uma roupa zerada, e ainda mata um carneiro. Mata um carneiro para eles festejarem, beleza? E o que estava fazendo o outro irmão? O que estava fazendo o outro irmão? A Bíblia diz que ele estava trabalhando. Presta atenção. O cara está chegando do trabalho no final do dia, no final do expediente, cansado, trazendo os seus feixes. A hora que ele olha, ele vê luz de balada. A Bíblia diz que ele ouviu o som das músicas e da festa. E aí o filho mais velho fez o quê? Chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Aí o empregado disse assim: venha, entre para a festa, o seu pai está celebrando a volta do seu irmão. Seu irmão voltou. E ele entra feliz da vida na casa? Não. Ele fica para o lado de fora da casa. E da mesma maneira que o pai foi ao encontro do filho pródigo, agora o pai vai ao encontro do filho mais velho. O pai vai ao encontro do filho mais velho e começa então a falar para ele: ei, vamos entrar, vamos festejar. O seu filho estava morto e reviveu. O seu irmão, perdão, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos festejar. Aí o que o mais velho disse? Poxa, pai, o meu irmão pegou parte da herança, foi embora, gastou tudo com meretrizes. É interessante que não diz antes que ele tinha gasto com meretrizes, né? Enfim. O filho mais velho falou do que estava no coração. Aí ele falou assim: gastou tudo com meretrizes, e eu aqui trabalho para o Senhor, faço tudo para o Senhor, e o Senhor nunca me deu um carneiro para eu festejar com meus amigos. Nesse momento o pai fala para ele assim: meu filho. Essa palavra, meu filho, é a palavra tekinon. Ele diz assim: tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, meu filho, tudo isso aqui é teu. Você poderia ter pego um carneiro e festejado com os seus irmãos o momento que você quisesse.
E aí ele fala o que então? Teknon, menino, juvena. Nós vimos aqui que ele era o mais velho, mas na verdade ele era imaturo. Porque ele estava trabalhando para o pai, achando que poderia conquistar aquilo que já era dele. E aí então o pai fala para ele: Juvena, tudo que eu tenho é seu. Deixa eu te falar uma coisa para você hoje, querido. O pai olha para você e fala: tudo que eu tenho é seu. Vamos lá, um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Quantos já oraram por cura aqui, por enfermos? Deixa eu ver. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós éramos imaturos nesse assunto, a gente fazia o quê? Pedia para Deus curar. É ou não é? Vamos lá, é ou não é? Mas quando nós começamos a crescer em maturidade nesse assunto, nós sabemos que nós não pedimos para Deus fazer aquilo que é a vontade dele fazer. Então nós fazemos o quê? Pedimos ou acessamos? Imagina isso para todas as áreas da nossa vida. Cara, nós fomos enriquecidos em Cristo. Eu e você fomos enriquecidos em Cristo. Eu oro para que você, em nome de Jesus, receba espírito de revelação essa noite, para que você possa saber tudo aquilo que em Cristo você já tem, em Cristo você já é. Cara, que haja uma explosão de fé no nosso coração essa noite. Uau! Acesse, querido. Tudo que Cristo tem, você também tem. Tudo que Ele é, você também é. Isso não é demais? Vai, vamos lá, isso não é incrível? É bom demais para ser verdade, não é? Esse é o Evangelho. O Evangelho é bom demais para ser verdade. Precisa de fé, querido. Sem Cristo não há fé. Sem Cristo é só pensamento positivo. Porque nós aprendemos em Hebreus que, com o escritor de Hebreus, talvez seja Paulo, não sei, mas ele diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Você percebe que tudo pela pessoa de Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Consegue perceber isso? Deixa eu te falar, você está inserido na pessoa de Cristo. Uau! Cara, eu de verdade, eu já preguei assim várias vezes sobre mim, eu já preguei várias vezes sobre meus testemunhos, sobre aquilo que Deus fez, e sempre quando eu tenho oportunidade eu falo, mas cara, não existe nada melhor do que falar de Cristo. Hoje eu entendo por que João, quando escreveu o seu evangelho, relacionou-se à pessoa dele como o discípulo amado. Mas vamos lá, ele foi o único que continuou até o final. Ele poderia ter colocado o discípulo que não desistiu. Ele poderia ter colocado o discípulo que permaneceu enquanto todos fugiram. O discípulo que permaneceu até o final com Jesus. Por ele ser o único que permaneceu, ele viu a pessoa de Cristo na cruz. Ele viu Jesus na cruz. A Bíblia nos diz que Jesus ficou desfigurado. Você já viu alguém com hematomas de espancamento? Você já viu? Não sei se você já viu, se você recebe esses vídeos do WhatsApp maluco aí. Mas se você, imagina isso, cara. Tudo indica que no Sinédrio, onde ele foi julgado, existia pelo menos 100 fariseus. E quando eles começaram a cuspir e espancá-lo, tudo indica, segundo os estudiosos, que eles fizeram uma fila e um por um cuspiu no rosto de Jesus e esbofeteou. Um por um, 100. Imagina somente a coroa de espinhos. Isso é interessante. Nós sempre falamos, sempre oramos, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, você percebe que é condicionado em nós e não em Cristo. Mas olha só,
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma oração da antiga aliança, ok? Não é mais para nós da nova aliança. Por quê? Porque a terra não precisa ser sarada, porque ela já foi sarada na pessoa de Cristo. Quando Adão foi expulso, ele disse, e Deus amaldiçoou a terra produzirá espinhos e abrolhos. Cristo levou sobre ele a maldição da terra. Meu Deus, os pecados perdoados, eu vou perdoar os seus pecados. Em Cristo, nós já temos todos os nossos pecados perdoados. Você percebe que é tudo sobre Cristo? Cara, eu vou te falar uma coisa que pode te chocar. Pode falar? Deixa para lá, não vou falar não. Não, vou falar. A palavra de Deus não é a Bíblia. Porque Cristo é o verbo. Tenta ler a Bíblia sem verbos. Tenta ler um texto sem verbo. Você fica maluco, você não entende nada. Fica tudo sem nexo, sem sentido. Por isso que a palavra de Deus é o verbo. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos, através de Cristo, interpretá-la. Ele sempre vai ser o contexto de toda a Bíblia. É tudo sobre Cristo, querido. É tudo sobre a pessoa de Jesus. Uau, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Você está feliz? É tão bom falar de Jesus, né? Quem está feliz aí? Felipe, então eu não preciso mais ficar pedindo. Se você é uma criança, você pode pedir, mas se você é maduro, você acessa. Nós vemos Paulo orando para espírito de revelação, para que eles saibam o que eles já têm. Porque nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. A segunda oração de Efésios é no capítulo 3, que ele diz assim: eu me coloco de joelho por vocês, para que vocês saibam a profundidade, o comprimento, a largura, a extensão do amor de Deus e do conhecimento de Cristo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Em Cristo nós somos cheios de toda a plenitude. Quanto mais nós sabemos, recebemos a revelação do quanto somos amados, mais somos plenos, mais recebemos da plenitude de Deus sobre nós. Uau! 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 João viu Cristo na cruz completamente desfigurado. João viu um monstro na cruz. João viu um monstro na cruz. Naquele momento ele estava levando todos os nossos pecados. Foi moído pelas nossas iniquidades. Recebeu sobre o corpo dele todas as enfermidades. Oh! Ele se fez pobre para nos enriquecer. João viu isso. João olhou e viu um monstro na cruz. Por isso que quanto mais nós sabemos, vemos aquilo que Cristo fez, a obra consumada de Cristo, menos valor a nossa obra tem, menos de nós a gente quer falar. Jesus é tudo, queridos. Jesus é tudo, cara. A pessoa de Jesus é tudo.
coloque Jesus no centro de tudo. Por isso que Paulo diz, Jesus, ele foi feito para nós. Justiça, santificação. Cara, Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa santidade, sabia? Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa justificação. Por isso que Paulo fala assim, que eu seja achado nele, não contendo em mim justiça alguma proveniente da lei, mas somente da fé, proveniente da fé em Cristo. Se eu me glorio em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. Jesus é tudo, cara. Nós somos muito amados, você é muito amado, você é muito amada. E nele nós temos tudo. A Bíblia diz que antes de a gente pedir, Ele já sabe o que nós precisamos. Por isso que Ele providenciou Cristo, para nos dar muito mais do que nós precisamos. A oração na nova aliança é em nome de Jesus. Mas não é fazer qualquer oração e terminar com o nome de Jesus, não. Mas é trazer Cristo para a situação. Está entendendo? É trazer Cristo, é trazer a provisão dele para a situação. Cara, uma mentalidade da antiga aliança é uma mentalidade de demanda. Você levanta todos os dias pensando, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Meu Deus, eu preciso orar hoje. Meu Deus, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro. Ei, mas eu e você fomos chamados para viver uma consciência da nova aliança, que é uma consciência de suprimento. Você levanta todas as manhãs sabendo, cara, eu sou tão amado, o que será que eu ganhei essa noite? Porque a Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto... Cara, sobre qual perspectiva você tem vivido? Vamos viver debaixo da perspectiva de suprimento, a abundância. Nele nós já temos tudo, nós já somos herdeiros de tudo.